Você já percebeu que muitas empresas se preocupam em vender mais? A gente está chegando num tempo em que tratar bem, receber bem e preservar a jornada do nosso cliente é muito mais importante do que vender em larga escala. As empresas hoje não quebram somente por falta de vendas. Elas quebram porque os clientes deixam de confiar nelas, e aqui é o ponto que eu quero falar com você. O sucesso do cliente é o sucesso da sua empresa. Fica nesse vídeo porque ele é para você. Primeiro de tudo, eu gostaria de falar um pouquinho que o sucesso do cliente, vamos desmistificar desde agora, não é um departamento, não é uma área e não é uma pessoa. O sucesso do cliente é uma missão. Cada colaborador e cada equipe precisa pensar antes de atender o cliente. Então, se a gente pudesse traduzir de uma maneira muito simples, o sucesso do cliente é a forma como a sua empresa atende. Padrão de qualidade do atendimento, padrão de qualidade da entrega, e também pensando como esse cliente gostaria de ser atendido. Acho que tem muita questão da empatia e da pessoalidade. Então, o sucesso do cliente, a partir desse começo de vídeo, a gente já vai tratar como sendo a experiência que o seu cliente tem ao entrar em contato com a sua empresa. Talvez você ainda não tenha percebido ou talvez não tenha metrificado, mas toda vez que o sucesso do cliente ele é garantido dentro da sua empresa, as suas vendas aumentam, o marketing tem um melhor posicionamento, as áreas de operações, elas fluem melhor, porque você não tem ruídos de comunicação e nem uma insatisfação nesse atendimento. Então, quanto melhor a performance nos pontos de contato, melhor é a performance geral da sua empresa e o índice de satisfação do seu cliente com as interações na sua empresa. E a gente pode entender, então, que sucesso do cliente não é uma área isolada, mas sim uma cultura que permeia toda maneira de contato com o seu cliente. Então, a gente já pode entender que isso já é prioritário. Agora, a gente vai entender um pouquinho quais são os maiores erros que levam a essa insatisfação, a esse problema, esse ruído de comunicação entre cliente e empresa. E, de repente, aqui pode ser que você se identifique, né? E abrindo um parênteses aqui, a gente identificou como o serviço é muito subjetivo. Boa parte da percepção de valor do cliente não vem da área técnica, ele não vem da qualidade técnica, ele vem das interações e da forma como ele é tratado a cada contato, a cada ponto de contato. Então, por isso eu resolvi trazer esse tema, porque é algo que a gente priorizou no escritório, trouxe um resultado interessante, a gente já usufrui de um ambiente que a gente pensa no atendimento do cliente, que a gente interage com esse cliente, e por isso a gente decidiu mapear quais são os maiores erros cometidos, e quando a gente também não tinha essa prioridade, a gente cometeu. Então, a gente também tá junto nessa, tá? Normalmente, o fluxo de atendimento do cliente, ele começa na área comercial com as vendas. Então, a gente tem as vendas, depois a segunda preocupação é a entrega e, por último, partir para o próximo cliente, para a próxima venda. E nessas interações, a gente fica totalmente mecanizado, mecânico, um atendimento que não considera o formato de informação ou formato de atendimento que o cliente quer ser, ele prefere acessar. Então, acho que isso daí é uma coisa importante, né? A gente trazer. Esse é o maior erro. Vender, entregar, próximo cliente. Vender, entregar, próximo cliente. Hoje a gente tem um cenário que o cliente ele é mais exigente, né? Ele é tem menos paciência e ele é muito mais exigente com o que ele espera de tudo que ele compra, de tudo que ele contrata. Então, acho que tem questão de prazo, tem questão de tempo de resposta, qualidade, mas também a forma que ele é atendido. Então, a gente tem que ser muito mais empático, muito mais paciente e ofertar mais formas de atendimento ao cliente, seja no autoatendimento, seja via reuniões, via presencial, mas uma forma que ele compreenda que está sendo atendido. Não o que a gente acha que é atendimento. Eu acho que esse é o primeiro grande mito que precisa ser quebrado, né? A gente achar que o que a gente faz é atendimento. Ah, mas eu respondi. Responder não é atendimento. Então, é o primeiro mito que a gente precisa quebrar e pensar, né, com um olhar crítico. Vender, entregar e próximo cliente, sem considerar a forma que essa entrega acontece e nem a forma de abordagem, talvez seja o maior erro quando a gente está falando de sucesso de cliente. E aqui a gente traz um ponto de observação, né? A retenção de cliente é a forma mais econômica de uma empresa escalar o seu negócio. Segundo a Harvard Business Review,
é uma revista específica aí de negócios e talvez uma das mais conceituadas do mundo, ela traz pra gente um dado que é alarmante. Para conquistar um novo cliente, para aquisição de um novo cliente, você tem de 5 a 7 vezes mais custo para trazer esse novo cliente para o seu negócio. Então, investir em sucesso do cliente não é um desperdício de dinheiro, não é moda. Trata-se de uma economia na retenção e na aquisição de novos clientes. E você saiba de antemão que um cliente satisfeito ele pode trazer N novos clientes para o seu negócio. Não trata-se apenas da retenção de um cliente que já é seu, que você gosta de atender, enfim, mas também de novos clientes que num programa de indicação ele pode te trazer também. Então, esse dado é muito, muito importante. E aqui tem uma forma, a gente fala muito dos erros, mas tem uma forma que a gente tenta resolver os problemas das empresas. Isso é natural. Toda empresa tem a sua forma, né, de gestão e a forma como ela tenta corrigir os desvios de rota, tenta corrigir os problemas. Na área de sucesso do cliente, normalmente a gente fala, vou contratar alguém que tenha a bala de prata, vou trazer alguém da área de sucesso de cliente, vou montar uma equipe e esse problema está definitivamente resolvido. Mero engano. Imagina todo o ponto de contato que os seus clientes têm dentro da sua empresa e uma única pessoa ser responsável por garantir essa qualidade. Isso não existe. Então, você vai ter uma pessoa padronizando qualidade e todo o restante fazendo de uma maneira desorganizada e sem seguir padrões. Então, aqui é um mito. Não adianta contratar uma pessoa e achar que ela vai resolver o problema sozinha. Então, vamos juntos refletir um pouquinho nessa construção da área de CS dentro da sua empresa, mas também como ela influencia as demais áreas. Acho que esse é o principal ponto aí da área de sucesso do cliente. Muita gente pensa que a área de sucesso do cliente é aquela área que vai garantir atendimento no WhatsApp rápido, resposta de e-mail rápido e envio de documentações rápido. Engano. Isso não vai acontecer, não é isso que o seu cliente espera. Toda vez que um cliente entra em contato com a sua empresa para pedir uma informação que ele já deveria ter à mão, significa que ele não foi atendido. Então, esse é o primeiro mito que a gente precisa desmistificar, né? Achando que a área de sucesso do cliente vai trazer agilidade nesses atendimentos e isso é o sucesso do cliente. Não é. Então, ele precisa ter uma forma de acessar os seus documentos e suas informações de maneira eficaz. E quem entende essa jornada e prepara o formato de atendimento, aí sim é a área de sucesso do cliente, juntamente com os demais departamentos. Vou dar aqui um exemplo, tá? Preciso recalcular uma guia de imposto, preciso obter meu balanço, relatório de faturamento, trazendo aqui para nossa realidade. Toda vez que o cliente me chama pedindo essa informação, ele já deixou de ser atendido. Ele já não está mais se sentindo como se ele tivesse sucesso na sua jornada. Esse tipo de atendimento, quando a gente está pedindo a documentação, a gente chama de suporte, não sucesso. Então vamos dar nome aos bois. Quando o cliente pede uma informação, eu estou oferecendo a ele um suporte. Quando ele é atendido, sem sequer perceber que tudo flui de uma maneira muito natural, eu estou falando de sucesso. Quer um exemplo? A gente está adaptando aqui as atualizações de guia. Tem muitos clientes que são do Simples Nacional, que são PJs, que utilizam para emissão de nota de prestação de serviço. Eles precisam atualizar sua guia de imposto, seu DAS, enfim, eles precisam recalcular. Eles vão lembrar disso depois do horário do expediente. Então, a gente tem uma ferramenta que recalcula e já responde para ele com a guia recalculada 24 horas por 7 dias. Então, a gente não tem uma barreira de atendimento. Toda hora que ele precisar, ele tem à mão. Então, isso traz agilidade e na tempestividade que ele precisa. Mas vamos pensar, né? A gente faz o envio das guias e comunica que já está disponível. Então, tem toda uma interação que precede o momento de recálculo de guias. Então, quando o cliente ele realmente não conseguiu efetuar um pagamento, ele já sabe que essa guia está vencida, ele já sabe que está disponível, ele já teve acesso a essa informação. Então, não fica um processo reativo. Também nós temos uma jornada de deixar disponível todos os documentos assinados por contador que já são da empresa, né? Já pertence a eles, de maneira multicanal, que é omnichannel que a gente fala. Desde o portal do cliente, via WhatsApp, de qualquer maneira, via e-mail, ele consegue acessar os documentos dele. Então, acho que isso é muito importante a gente trazer, né? Pensar nessa jornada, esse cliente pode estar na rua, ele pode estar no escritório, ele pode utilizar o WhatsApp, o e-mail, o telefone e ele conseguir a mesma informação, independente da forma que ele prefira ser atendido.
Em suma, o seu cliente, quando ele entrou em contato com a sua empresa, ele comprou uma expectativa de resultado. Ele tem uma expectativa do resultado que ele vai obter dessa prestação de serviço ou da compra do produto. Então, quando ele entrou em contato contigo, ele já gerou expectativa a seu respeito. A jornada do cliente, através da utilização da sistemática de sucesso do cliente, ele garante que essa expectativa seja cumprida. Então, aqui a gente consegue fazer um plus, a gente consegue fazer diversas ações dentro da esfera do cliente, mas que garanta, no mínimo, a expectativa de jornada e de resultado que ele comprou. Então, para se entender que é muito profundo o sucesso do cliente, não o atendimento de luxo, é entender que alguém tem uma expectativa a seu respeito e você está a todo tempo revisitando essa jornada e o formato que você faz das suas entregas para atender esse cliente da melhor maneira possível. Vamos pensar que o sucesso do cliente, ele não, por não ser uma área apenas, né? E aqui vale um parênteses, a área existe, a função existe, mas a função do sucesso do cliente, do analista, do assistente, do gestor, é disseminar um padrão de qualidade no atendimento para todas as áreas e todos os pontos de contato. Tá? Ele existe, ele é algo de mercado, mas não para fazer sozinho esse atendimento. Então, desmistificando esse ponto. Partindo desse ponto de vista, a gente sabe e tem certeza e tem como metrificar que o sucesso do cliente, ele impacta em todas as áreas da empresa de diversas maneiras. Eu vou começar pelo ponto de vista financeiro. Vamos pensar que se você estiver muito satisfeito, mas muito satisfeito com o produto que você comprou ou um serviço que você comprou, você se torna um embaixador daquela marca. Todas as vezes que alguém entrar em contato com você, que você tiver uma interação com outra pessoa e você puder indicar, você vai fazer isso, mas vai fazer isso muito feliz. Você fala, vai lá, vai que é satisfação garantida. Vai superar as suas expectativas. Isso, vamos trazer para a nossa vida pessoal. Se eu vou ver um filme, eu gostei demais, esse filme marcou minha vida, você vai indicar para todo mundo. Se eu vou a uma loja, o atendimento é espetacular, um preço justo, adequado com a expectativa de atendimento, você vai falar para todo mundo, vai lá que é bom. Se eu for no restaurante, for bem atendido, a gente tem uma experiência que a gente estava comentando ontem sobre o Outback. Você tem um padrão de qualidade de atendimento esperado. E aí todo mundo, vou comemorar o aniversário, vou fazer alguma coisa. Poxa, vai no Outback, é legal, você vai ter o seu parabéns lá, sua turminha vai estar reunida, ninguém vai ficar te acelerando. Então você tem um padrão de qualidade esperado. Ele é atendido e toda vez que você fala, não, vai lá que vale a pena, a outra pessoa vai ter a mesma experiência que você. Então, desmistificando, um cliente satisfeito, ele sempre vai indicar a sua empresa. Então, no financeiro, qual que é o impacto disso? 95% mais de rentabilidade, porque esse cliente vai te remunerar e ele vai trazer outros clientes tão bom quanto para te remunerar também por esse serviço e por essa experiência. Olha só o impacto. Isso aumenta a receita recorrente, previsibilidade de caixa e margem. Não é bom? Experiência do cliente é a experiência da empresa, né? O impacto no marketing. A área de marketing, que é um embaixador da sua marca, ele vai ajudar a construir a sua marca, construir a sua jornada. Você vai ter a experiência de um público externo com a identificação com a sua empresa e com a sua marca através de depoimentos, de interações de pessoas que estão extremamente satisfeitas com a sua marca. Então imagina, né, você fazendo um trabalho de divulgação, de marketing, de branding e alguém depondo contra a sua marca. Tem muito mais poder esse depoimento contrário do que qualquer esforço que você faça de investimento na sua imagem. Então, sim, cliente satisfeito, bem atendido e tendo sucesso dentro da sua empresa, ele vira um embaixador da sua marca, favorecendo também a área de marketing. Impactos no seu time. O terceiro impacto que a gente tem é o impacto interno na equipe. Ao invés de você receber reclamação de clientes, críticas, o seu posicionamento sempre vai ser elogios, um cliente agradecendo o atendimento, uma informação que você passou. Então, muda completamente o ambiente da sua empresa e a forma que a sua equipe enxerga o cliente, porque é uma via de mão dupla, né? É responsivo. Na medida que você coloca esforço na qualidade do atendimento, você recebe elogios, recebe uma postura aberta do seu cliente e uma satisfação que não tem preço, aqui o dinheiro não paga. E isso impacta sim na qualidade de trabalho da sua equipe. Se ela está tensa, se ela está para baixo, down, pode olhar, o atendimento do cliente não tá aquelas coisas e ela só está tomando pedrada.
Então, muito cuidado, porque a sua equipe ela pode reagir, sim, a essa má qualidade do atendimento e nem saber por quê. Então, é a nossa função trazer qualidade ao atendimento para que essa equipe colha os bons frutos desse próprio atendimento. Impacta na reputação. A reputação é uma das coisas mais difíceis na vida de serem construídas, seja para o indivíduo, seja para o empresário e muito mais para uma empresa. Então, uma reputação abalada é quase irreparável. Então, a nossa recomendação, quando você constrói um atendimento de qualidade, a reputação ela vai sendo reforçada e o mercado vai te reconhecendo pelo que você faz. Tem muito estigma atrelado a empresas que vem de uma ausência de sucesso do cliente. Simples assim. Aqui eu vou trazer uma listinha e fiz minha colinha, né, do ciclo virtuoso do bom atendimento ao cliente. O primeiro deles, cliente tem resultado, ele fica muito feliz. Cliente com resultado, cliente feliz. Cliente permanece mais tempo. Isso, permanecendo mais tempo, ele traz um retorno muito maior. Cliente satisfeito traz novos clientes que já têm uma expectativa e já sabem que a qualidade de atendimento é interessante, é bacana. Empresa cresce com menos custos. Pensa, você crescer com um custo menor de aquisição de cliente é fantástico. Nos dias atuais, a briga é pela atenção, a briga é por aquisição de clientes. Você crescer com um custo menor de aquisição é fantástico. A empresa investe na experiência do cliente e acaba melhorando a sua experiência interna. Então, assim, você melhora um conjunto, né? Falo por experiência própria, ao investir na experiência do nosso cliente, a gente reverte em um ambiente maravilhoso de trabalho, produtivo, criativo, leve. Então, a experiência do cliente não é só para o cliente, não é só externo, é interno também. A gente tem algumas empresas que elas são referências, né, na experiência de cliente, e uma delas é a Apple. Então, quando a Apple mudou o conceito de telefone, né? A gente tinha os telefones que faziam SMS, mas não tinha o conceito do smartphone, do aparelho que concentra em um único aparelho diversas funcionalidades, que promove um ambiente de conexão e comunicação. Tudo isso foi criado a partir de um desejo que sequer existia na época. Essa experiência é desmistificada para outras marcas. Então, outras marcas seguiram uma tendência que a Apple lançou na época. E ela por si só já é um objeto de desejo, inovação, tecnologia e experiência. Então, seguindo esse modelo, a gente tem uma ideia do que a gente pode fazer com as nossas empresas e transformá-la em um marco de experiência, de inovação, de contato com o nosso cliente e de qualidade da entrega do nosso serviço. A gente vai fazer um resuminho na prática, como que a gente pode aplicar esse conceito de CS e ajudar você nessa jornada, porque afinal de contas o que a gente quer aqui é que você aplique as melhores práticas de mercado de uma maneira muito simples, sem tantos investimentos, mas que traga resultados extraordinários, porque gerenciar é isso, afinal de contas, né? Gerenciar é ter resultado de uma maneira simples, ágil e escalável. Então, acredito que isso é para você. Então, a gente trouxe aqui um manual rápido, tá? Primeiro, entenda o que é sucesso do cliente. Para a gente entender o que é sucesso do cliente, a gente tem que entender o que o nosso cliente precisa. Então, faça essa pergunta, né? Aborde ele, olha o que sente falta, o que a gente poderia melhorar. E mais ainda, as interações com a sua empresa revelam muito mais do que ele precisa do que ele mesmo tem consciência. Utilize essa informação, essas abordagens para aprimorar aquilo que nem ele mesmo sabe que precisa. Crie indicadores de sucesso. Se você tem um índice muito elevado de atendimentos, se esses atendimentos eles são recorrentes para pedir a mesma coisa, significa que essa qualidade não está legal. Então, olhe para o indicador. Sempre KPIs, hein? A gente sempre fala de KPIs aqui no canal. Um KPI de atendimento não só de volume, mas de qualidade desse cliente. Fazer pesquisas. Então, sempre ao encerrar um atendimento, pesquise como se ele está satisfeito, se ele está insatisfeito, se foi boa a experiência no atendimento. E aí você vai ter automaticamente um feedback de como está seu front, né? Como que está esse atendimento. Crie campanhas de atendimento estratégico. Então, faça junto com o seu time de CS, tenha uma pessoa de CS, priorize o que tem sido mais agravante do ponto de vista de vocês após analisar os KPIs e traga isso como prioritário. Poxa, a incidência desse número de atendimentos pedindo essa mesma coisa é X. Dá uma olhadinha, dá zoom, entenda como você pode melhorar esse processo. Tá? Então, seja estratégico, seja preciso. Não adianta reinventar a roda e nem ficar pensando o que você pode aprimorar se no seu próprio atendimento você tem uma incidência muito grande de queixas e de problemas em um item. Trata esse primeiro e assim você vai obtendo resultados concretos no seu atendimento.
A frase que eu vou fechar aqui com vocês é uma reflexão. Será que o meu cliente está obtendo sucesso comigo? Será que a minha empresa promove um sucesso dentro da área que eu atendo ou do produto que eu entrego para o meu cliente? Essa é uma reflexão. Não tem problema a resposta ser negativa. A consciência é o passo número 1 da transformação. Então, esse vídeo aqui não tem o objetivo de atacar a sua empresa, a forma como você trabalha, mas promover um momento de conscientização a respeito da qualidade de atendimento do seu cliente. Então, se para você isso faz sentido, siga-nos nas redes sociais, dê o seu joinha aqui no canal do YouTube, deixa seus comentários e saiba, a gente está aprimorando o nosso atendimento ao nosso cliente, por isso a gente trouxe esse assunto. É um assunto que a gente também está trabalhando, né? E eu acredito que compartilhar com você vai trazer muito resultado para você também. Afinal de contas, o objetivo desse canal é trazer uma informação objetiva, gratuita, de qualidade e traz resultado para você.